Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 24, que diz assim o texto: O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Meus irmãos, eu já declaro sobre nossas vidas aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus declarou vai acontecer e ninguém pode impedir o agir de Deus em nosso favor. O capítulo 14 do livro de Isaías traz uma profecia contra a Babilônia e seus reis soberbos. Deus, por meio do profeta, ele revela que todo o poder humano, todo o poder do homem é limitado diante da sua soberania. Enquanto os impérios se levantam e caem, o Senhor dos Exércitos permanece para sempre eterno, governando todas as coisas com autoridade absoluta. Nesse versículo 24 do capítulo 14 do livro do profeta Isaías, o nosso Deus faz um juramento, algo até raro e extremamente significativo para cada um de nós. Ele afirmando que aquilo que ele pensa, aquilo que ele determina, não pode ser frustrado por ninguém, seja homem, nação ou mesmo força espiritual. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero declarar sobre a nossa vida que tudo aquilo que o nosso bom Deus já determinou sobre as nossas vidas irão sim se cumprir e o nome dele vai ser glorificado. E desse texto nós vamos extrair algumas lições, no mínimo 4 lições que vamos apresentar. E a primeira lição é que os planos de Deus são sim soberanos. O texto diz, como pensei, assim sucederá. Meus irmãos, nada foge ao controle de Deus. Seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. Os seus planos e os seus caminhos, todos são perfeitos. Todos são eternos e imutáveis. A Bíblia vai dizer, em Isaías 46, 10, que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus determinando alguma coisa, meu irmão, sim, vai se cumprir. E creia, toda a sua casa será salva, toda a sua família será salva. Ninguém vai se perder. A segunda lição é que, meus irmãos, o que Deus determinou se cumpre. O texto diz, como determinei, assim se efetuará. Não existe força alguma contrária capaz de impedir o agir e a execução da palavra e da vontade de Deus. Quando Deus decide, não há recurso humano que possa anular. Jó capítulo 42, verso 2 diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E a nossa terceira lição que apresentamos com o nosso texto é que o nosso Deus, ele não volta atrás em seus decretos. O juramento do Senhor nosso Deus revela firmeza. O juramento do Senhor nosso Deus revela autoridade e todo o poder. Ele não muda por pressão, mesmo qualquer outras circunstâncias. Os seus decretos, sim, são eternos. O livro de Números, capítulo 23, verso 19, nos ensina que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não confirmaria? Ei, já está confirmado. Aquilo que Deus declarou vai sim acontecer e ao nosso favor. E a quarta lição que apresentamos desse texto é que a segurança do justo está na vontade de Deus. Se Deus determinou a bênção, se Deus determinou o propósito e salvação para aqueles que o amam, nada poderá impedir o cumprimento disso em nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 28 nos ensina que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
quando realizamos uma aplicação aos nossos dias atuais, do nosso texto, da nossa reflexão, vivemos em um mundo instável, vivemos em um mundo onde os planos humanos falham constantemente. As pessoas prometem e não cumprem, homens mudam, situações fogem do controle. Mas esse texto nos lembra que o nosso Deus, ele nunca falha. Se ele, o nosso Deus, prometeu cuidar de você, ele cuidará. Se ele prometeu de cada um de nós, certamente ele fará e cuidará disso. Meus irmãos, se o nosso Deus, se ele determinou vitória, certamente ela virá no tempo certo, no tempo determinado. Se o nosso Deus, se ele declarou o propósito sobre a sua vida, sobre a nossa vida, ninguém pode impedir. Isaías, capítulo 55, verso 11, nos diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Quando meditamos nessa reflexão, podemos nos questionar: tenho confiado mais nos meus planos ou nos de Deus? Quando enfrento dificuldades, tenho acreditado, tenho depositado toda a minha fé no que Deus falou, que Deus tem o controle? Amém? Meus irmãos, eu te convido a confiar no Senhor, porque aquilo que Ele determinou sobre as nossas vidas certamente acontecerá. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.